E o consumidor brasileiro anda assustado. Afinal, um velho fantasma que por muitos anos assustou o país parece querer voltar às manchetes: a inflação. Mas uma análise feita pelo DIEESE mostra que esse medo pode ser exagerado. Muitos preços que pesam na definição dos índices começam a cair. É na hora de encher o carrinho que o consumidor nota que alguma coisa mudou nos últimos meses. Ultimamente o preço parece estar aumentando, assim, a inflação parece estar subindo um pouquinho. No último mês está tudo mais caro. Em todo supermercado que a gente vai está uma tristeza, está muito caro. De janeiro para fevereiro, os legumes subiram 15%. Só o tomate ficou 26,5% mais caro. As hortaliças tiveram alta de 11%. O consumidor está pagando mais caro pelos produtos de higiene e beleza. Quem fuma também passou a desembolsar mais pelo cigarro, o que ajudou a elevar o grupo de despesas pessoais em 2,5%. De acordo com o DIEESE, nos últimos 12 meses, a inflação já registra alta de 6,26%, bem acima da meta traçada pelo Banco Central de 4,5% para 2011. Apesar da alta nos primeiros 2 meses, os economistas do DIEESE não acreditam em uma escalada da inflação ao longo de 2011. Isso porque, em janeiro e fevereiro, tradicionalmente acontecem aumentos de preços em setores que impactam significativamente no custo de vida do consumidor. Muitos serviços, como a refeição fora do domicílio, também aproveita essa época que está todo mundo de férias para aumentar seus valores, consultas médicas. É o caso, por exemplo, das tarifas de transporte e das mensalidades escolares. Os preços de alguns alimentos já começam a baixar, como o feijão, que caiu 6,18% depois de uma alta expressiva no ano passado, e da carne bovina, quase 3% mais barata. Nesse bimestre, nós estamos com uma inflação inferior à do ano anterior. Então é de se esperar que não esteja ocorrendo uma aceleração inflacionária, como às vezes a gente vê anunciado por aí. Risco inflacionário, crescimento do PIB menor que em 2010 e corte de 50 bilhões de reais no orçamento federal. Por outro lado, o nível de desemprego está entre os mais baixos dos últimos 8 anos. O consumo das famílias continua em alta e as pequenas empresas continuam investindo. Afinal, o copo está meio cheio ou meio vazio? A inflação na primeira semana de março avançou nas 7 capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas. O aumento geral foi de 0,59% em relação à última semana de fevereiro. Alimentos, telefonia e calçados puxaram o aumento. Inflação em alta, juros elevados, freio puxado no ritmo de crescimento. É assim que o mercado financeiro vê o país em 2011. Não diria que é um clima pessimista, mas é de um otimismo um pouco mais moderado, um pouco mais brando. Até porque, por exemplo, o crédito tende a ficar um pouco mais caro e o prazo desse crédito para, por exemplo, compra de automóveis ou eletrodomésticos deve diminuir um pouco. O reflexo desses números em vários setores da economia é bem diferente. Nesta fábrica de alumínio, por exemplo, não há espaço para pessimismo. Eles cresceram 18% no ano passado e, sobre esse resultado, pretendem crescer 4% este ano, contratando mão de obra. Nós estamos agora numa fase de novos investimentos, comprando mais equipamentos, treinando os funcionários que entraram. Estamos no segundo semestre buscando a contratação aí de cerca de 20% a mais de funcionários, para que a gente entre em 2012 com bastante solidez. Este economista da PUC de São Paulo concorda com o otimismo. Ele diz que não tem motivos para não acreditar que o país vai continuar crescendo num ritmo constante. Quando o PIB está crescendo, você precisa aumentar a oferta de mercadorias, ou seja, a população está comprando mais. Se ela não compra de produto nacional, vai comprar importado. Então, é um momento, sim, de se fazer investimentos. Na dúvida entre otimismo e pessimismo, o trabalhador mais consciente se cuida. Ele reformou a casa no passado e não pensa em grandes gastos por enquanto. Você nunca pode gastar mais do que ganha. Então, você quer trocar alguma coisa, tudo aquilo que a gente pode fazer, basta você querer, você consegue fazer. Tem que saber se controlar por si mesmo, né? O Receita, e vocês estão pessimistas ou otimistas com relação à economia? Eu estou otimista porque, o que me parece, fazer uma comparação a grosso modo, esta crise internacional de 2 anos atrás, os efeitos no Brasil não foram os efeitos como nos Estados Unidos e em outros países da Europa. Mas, de qualquer forma, nós conseguimos superá-la. Isso foi como se fosse um corredor que estivesse numa maratona. Ele deu o máximo que ele podia
e conseguiu chegar com um bom resultado no final da competição. Acontece que agora ele tem que tomar um pouco de fôlego, ele tem que recuperar a energia que gastou. Eu acho que o Brasil passa por essa situação. Fiz uma comparação a grosso modo, mas acho que, na verdade, a política de combate à inflação, através do aumento da taxa de juros, é o grande equívoco que eu espero seja sanado por essa administração. Esse é jogo de banqueiro, porque, veja, onde é que a inflação é medida? Lá, no consumidor. Onde é que os bancos projetam os seus cálculos? Lá, na grande produção, no grande mercado. Então, isso é um desatino. Não se pode continuar aumentando os juros. Os juros, eles aumentam a taxa Selic e aí acham que estão resolvendo o problema da inflação. Isso não resolve. Enquanto não houver uma distribuição de renda, enquanto poucos ganharem muito, como banqueiros e grandes empresários que com financiamentos públicos viram grandes fortunas internacionais, e a população não tiver acesso a essa renda, a essa distribuição de renda, nós nunca vamos ter uma solução que possa ser durável para o Brasil. O que você pensa disso, Vila? Você estava comentando até que você está notando a alta da inflação no supermercado. Não, nos supermercados e na feira, isso realmente sobe em várias áreas. Você percorre de alimentos, perfumaria, limpeza, os preços estão subindo. Eu acho que algumas coisas preocupantes. Quer dizer, a inflação ano passado foi acima da meta, era 4,5%, foi quase cerca de 6%. Esse ano deve repetir a mesma coisa. E alguns dizem que em 2012 também. Quer dizer, há um certo descontrole. Os gastos do governo também há um descontrole nos gastos do governo, tanto que foi obrigada a cortar um orçamento recém-aprovado, um mês depois, já no início de fevereiro, começando o ano, teve de cortar 50 bilhões, cerca de 7% do orçamento. A taxa de câmbio em real, essa taxa de câmbio cria problemas seríssimos para o setor exportador brasileiro e entra dólar aqui para especular com essa taxa de juros que o Ayrton fez referência anteriormente. O Brasil tem sempre a segunda, a terceira, a primeira taxa de juros mais alta do mundo, e o especulador entra, especula, retira e não cria nada, um emprego, um trabalho, nada. Quer dizer, alguns fatores preocupantes que é necessário algum ajuste econômico, que o Brasil tem uma situação econômica agora que parece que se estabilizou depois de passar o momento mais difícil da crise internacional, e é necessário que o país dê um salto agora. Agora precisa acertar esses problemas econômicos, alguns deles que podem criar problemas a médio prazo. E hoje é Dia Nacional da Poesia. O Arquivo Especial faz uma homenagem ao nosso poetinha, Vinícius de Moraes. Vinícius nasceu em 1913 e desde menino era um apaixonado por poesia e mulheres. Foi jornalista, teatrólogo e diplomata, mas se realizou mesmo como músico e poeta. Ao lado de Tom Jobim, formou uma das parcerias mais inspiradas da música popular brasileira. E Garota de Ipanema, Vinícius? Bom, a Garota de Ipanema foi feita em 62, mas a música ficou, né? A música ficou e estourou para o mundo, né? Internacionalmente. Canta um pouquinho. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Young, lovely girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see. E a seguir, a primeira de uma série de reportagens especiais. Em foco, o litoral norte de São Paulo, que abriga boa parte da Mata Atlântica remanescente no Brasil.